Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar. Saúdo a todos os professores e professoras com a paz do Senhor. Hoje nós iremos dar início ao estudo da lição número 2 da nossa revista, recapitulando a temática da nossa revista, Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. E essa lição de número 2, nós teremos como objetivo geral fazer análise do assunto, título da lição, a humanidade de Jesus Cristo e a sua deidade. Portanto, esse é o tema que vai nortear a aula desse domingo. E, como bem declara o comentarista, é um assunto que demanda uma complexidade e uma análise com cuidado. Haja vista que várias heresias envolvem o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Portanto, analisemos os objetivos específicos da nossa lição. O primeiro é apresentar o aspecto humano da natureza de Jesus. Então, o assunto é esse, não é outro. Aqui nós não vamos, nessa lição, trabalhar sobre os milagres de Jesus, que é a lição de número 3. Então, se o seu aluno, a sua aluna, trouxer uma outra indagação que não seja dentro desse objetivo, há de se responder com, é claro, toda a civilidade, toda a delicadeza possível, mas é necessário que fique para a próxima lição. Além disso, o segundo objetivo específico é discutir sobre a perspectiva divina da essência de Jesus Cristo. E, por fim, demonstrar que o cuidado de Jesus por nós espelha-se no próprio ser do Filho. Portanto, esses são os objetivos da nossa aula e nós, como professores, nós não podemos furtar o nosso aluno e a nossa aluna deste norteador colocado pela nossa revista. Além disso, antes de entrar especificamente na matéria, gostaria de salientar aos amados professores e professoras a importância da leitura bíblica semanal. Então é bom sempre avisar aos alunos e às alunas no domingo, que antecede, por óbvio, o próximo domingo, a leitura semanal. Então no grupo do WhatsApp, mandar uma mensagem, ou na mensagem sendo a própria leitura semanal. Por quê? A leitura semanal, o aluno ele vai tendo contato com a matéria e ali em si já podem surgir algumas dúvidas que venham ser trazidas para a aula. Então a leitura semanal ela é excelente para esse tipo de situação, porque não é possível formar uma dúvida de algo que não se conhece. Então toda dúvida ela geralmente é trazida de um conhecimento prévio. E nós que damos aula, nós sabemos que o aluno, quando ele tem uma leitura que antecede a aula, a participação flui melhor e o desenvolvimento da aula, por consequência, é mais profícuo. Vamos fazer a leitura do texto do dia, que está em Colossenses capítulo 2, versículo de número 9. Esta seria o nosso antigo texto áureo, que era dito nas nossas revistas de jovens. Então nos diz assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu gostei deste versículo, colocado como texto áureo da nossa revista, porque nele reúne a complexidade da matéria de hoje. Essa questão da substância de Cristo, 100% Deus, 50% Deus, 100% homem, 50% homem. Como se dá essa questão? E eu recomendo aos amados e amadas professores e professoras uma dinâmica bem simples, barata, que não vai custar
grande monta de valor econômico, justamente para ficar ilustrativa a aula, porque é um assunto de uma complexidade grande. Esta dinâmica ela pode ser feita no início da aula, no meio da aula ou no final da aula. O tópico específico para a abordagem desse tema é logo no primeiro tópico, quando o comentarista coloca o título: Muito mais que um super-homem, um humano de verdade. Então dá para fazer essa dinâmica ou outra dinâmica nesse tópico, na análise deste, ou no tópico de número 2. No tópico de número 3 não dá para fazer esta dinâmica, porque o tópico de número 3, o comentarista ele trabalha como que nós podemos identificar Jesus sendo Deus e homem atingindo as nossas vidas. Então foge completamente da análise do Jesus homem e Jesus Deus. Então foge completamente. Então não é viável fazer dinâmica na análise do terceiro tópico. No primeiro sim e no segundo também é possível. Agora, para fechar a lição, aí é possível sim fazer esta dinâmica. Então fica aqui a minha recomendação. Aí você já... Na nossa dinâmica de hoje, nós vamos utilizar simples materiais, que seria um suco desses industrializados, né, de sabor artificial. Nós vamos utilizar um copo com água. Eu, para adiantar, já coloquei o suco, né, em pó num outro recipiente, e também vamos usar um terceiro recipiente. Nós pegamos o suco, colocamos no recipiente e colocamos um pouco de água. Após mexer um pouco, nós vamos observar que é possível identificar a água no recipiente e o suco no outro recipiente. Quando eu misturo os dois, eu não consigo identificá-los separadamente. Assim é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não consigo identificar o Jesus homem e o Jesus divino, justamente pela sua homogeneidade. Então aqui fica muito claro que não dá para a gente fazer essa dissociação. Então é Jesus Cristo homem e Jesus Cristo divino. Então espero que haja a possibilidade de esclarecer aos nossos alunos que não precisamos ficar fazendo esta diferenciação. Acreditarmos que em Jesus, como está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículo número 9, que é o texto áureo, texto do dia, porque nele habita corporalmente, visivelmente, materialmente, toda a plenitude da divindade. Após retornarmos da nossa dinâmica feita há pouco, nós vamos adentrar especificamente a análise da nossa revista. O comentarista ele faz uma observação na revista e que eu gostaria de confrontar com os queridos professores. É que eu vou fazer uma observação. Certa feita, dando aula na Escola Bíblica Dominical, eu me deparei com um comentário do comentarista em que ele dizia que Jesus sofreu um processo civil. Olhando tecnicamente, Jesus não sofreu um processo civil. Jesus sofreu um processo ético-disciplinar, no sentido jurídico do termo, e Jesus sofreu um processo criminal. Jesus não sofreu um processo civil. Então, com toda a ponderação, eu fiz essa ressalva na sala de aula, mas nós precisamos tomar muito cuidado, queridos e amados irmãos, e nós fazermos as correções do comentarista na sala de aula. Exemplo, não diga essa expressão:
o comentarista errou feio. Não, isso são expressões que não são viáveis para a sala de aula. Faça ali uma correção com toda a ponderação possível. Nós somos seres humanos, nós falhamos, mas é necessário ter todo um cuidado em relação a isso. Vejamos, na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, na página de número 51, há a seguinte afirmação: a humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui duas naturezas. E essa união mantém intactas as propriedades de cada natureza. E aqui eu coloco reticências e fecho parênteses a essa citação. Então, segundo a declaração de fé, há a classificação de duas naturezas. Quais seriam essas naturezas? A humanidade e a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, segundo a declaração de fé, há essa classificação. O comentarista, ele segue aqui uma outra classificação. Vejamos o que ele diz. A página é de número 12 da revista. Diz assim, no Salvador, a humanidade e divindade são impossíveis de serem isoladas. Ok, isso nós concordamos. Antes encontram-se unas numa condição única e sem correlação na história do universo. Agora vem o ponto que nós precisamos fazer uma análise com a declaração de fé. Assim, não temos duas naturezas em Cristo, e sim uma essência que se constitui plenamente. Aí ele coloca aqui o termo, a palavra divina, humana e humana divina. Aí ele diz mais: é sobre isto que atestam os escritores sagrados. Ele faz várias citações bíblicas. Então, para a aula da Escola Bíblica Dominical, se o amada professora entender que a classificação para a questão didática seria duas naturezas ou uma natureza, tome muito cuidado na hora de trabalhar essa questão, porque o aluno, a aluna, se ele for um exímio estudante na Escola Bíblica Dominical, ele vai perceber esta diferença. Então já fica aqui uma dica para os amados professores refletirem sobre esta questão. Mas resumindo, como a dinâmica que nós fizemos há pouco, não dá para identificar em Jesus essa questão de aqui Jesus está sendo 100% homem, aqui Jesus está sendo 100% Deus. Não, no sentido prático, ali está, como diz Colossenses 2,9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós podemos perceber que há sim esta manifestação de um Jesus total homem e de um Jesus total divino. E nós vamos observar isso, vou fazer aqui um comparativo para melhor entendimento. Além desta dinâmica que agora há pouco fizemos, nós podemos analisar sobre o prisma da fecundação do espermatozoide no óvulo. Nós vamos observar que seriam duas naturezas, digamos assim, e que há uma fusão em um. A partir do momento que há a fusão dos dois, do espermatozoide com o óvulo, se transforma no zigoto. Então, quando você olha para o zigoto, você não vê um espermatozoide e você não vê um óvulo, né? Então, esta homogeneidade, não é possível ficar fazendo essa separação de duas naturezas, mas de uma natureza. Então, eu acredito que os colegas professores conseguiram entender com tranquilidade essa questão, mas nós precisamos tomar muito cuidado se os nossos alunos forem nos indagar no desempenho da aula. Também o comentarista, superando o subtópico de número 1, o comentarista no subtópico de número 2 diz-nos:
Em Jesus o Cristo mostrou-se ao mundo. O comentarista ele diz na página número 23: os gregos estavam acostumados com mitos sobre deuses disfarçando-se de humanos, o clássico antropomorfismo divino, para realizarem suas ganâncias e ambições. Então nós vamos observar como os filmes da atualidade têm tratado e trabalhado, em que há um Deus que se reveste da matéria humana para, num propósito de satisfazer os seus desejos mais gananciosos, como nós vamos observar o Deus do fogo, o Deus do amor, o Deus das águas. Então, e cada um Deus tem ali o seu nome, como Zeus, como Eros, como Hércules. Então nós vamos observar que muitas das vezes um deles é inclusive filho de dois deuses, né? Ou de um Deus com um ser humano. Mas Jesus não vem trazendo esta proposta. Jesus vem sendo Deus, só que encarnado no homem, né? No ser humano. Ou melhor, em ser humano. Então, e como Jesus se manifestou? É Deus se manifestando para a salvação do homem. Então não há na descida de Deus à terra, né, de Jesus vindo à terra, ele não tem nenhum propósito como os deuses da mitologia grega. Então esta proposta que o Evangelho traz, ele está dissociado deste raciocínio grego, digamos assim. A experiência humana de Jesus é o subtópico número 3. Nós vamos observar, queridos professores e professoras, tomemos muito cuidado em tornarmos a nossa aula totalmente histórica, não. A nossa aula não está baseada em fatos históricos. A aula da Escola Bíblica Dominical está fundamentada na Palavra de Deus. Portanto, é a Bíblia que nós temos que utilizar na aula no domingo. Não é história. Agora, nós vamos nos valer de fatos históricos para consubstanciar nossa aula. E há, sim, historiadores, como Flávio José, dentre outros, que atestam o nascimento do chamado Jesus histórico, o Jesus homem. Então há um fato histórico, literalmente. Também há historiadores que trabalham sim a morte de Jesus, como está descrito na Bíblia. Então nós podemos pensar do outro ramo do conhecimento, digamos assim, que seria história, para trazer para a nossa aula. Mas fica aqui uma recomendação alerta. O segundo tópico da nossa revista é Jesus Cristo, nosso Deus. E se trabalha neste tópico a manifestação, ou melhor, o comportamento de Jesus, no qual demonstra que ele é Deus. Isso é atestado no momento em que Jesus recebe a adoração. Nós vamos observar em várias ocasiões, exemplo, a mulher cirofenícia, ela chega até Jesus e ela adora, é o que os evangelistas escrevem. Nós vamos ver uma outra situação, que é a mulher pecadora, em que ela vai aos pés de Jesus e também adora. Nós vamos observar que também um daqueles 10 leprosos, ele ao receber a cura, no percurso em que Jesus assim tinha determinado que eles viessem trafegar, para receberem a ratificação do sacerdote, da autoridade, digamos assim, quando ele retorna, ele também adora a Jesus. Então nós vamos observar que não há recusa de Jesus na adoração. Jesus recebe a adoração.
Então são comportamentos de Jesus que nós identificamos de forma prática que Jesus é Deus. Além disso, eu trago 2 textos que não está na revista, mas eu gostaria de trabalhar com os queridos e queridas. É o Mateus capítulo de número 16, versículo de número 13. É na confissão de Pedro, que nós assim denominamos, até porque a própria epígrafe das nossas Bíblias diz isso, mas especificamente o versículo de número 15, diz-nos o texto: perguntou-lhes ele, e vós, quem dizeis que sou? Então Jesus está aqui perguntando para os seus discípulos qual a identidade que eles tinham de Jesus. Versículo de número 16, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nesse versículo, o apóstolo Pedro, ele é tomado pelo Espírito Santo e dá esta declaração. E o versículo de número 17, Jesus ratifica o que Pedro está falando. Olha o que ele diz: respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi sangue e carne quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, Jesus, ele literalmente faz com que os seus discípulos tenham essa identidade dele mesmo nas suas mentes, em que ele é realmente Deus. Além disso, João, capítulo de número 10, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, 10, versículo de número 30, nos diz: eu e o Pai somos um. Aqui, quando Jesus está dizendo eu e o Pai somos um, ele não está dizendo que ele e o Pai são a mesma pessoa. Não. O Pai é uma pessoa e o Filho é uma outra pessoa. Contudo, em mesma essência, em mesma natureza, no que diz respeito à divindade. Então, Jesus está literalmente revelando para os seus discípulos a sua identidade, porque ele é Deus. Ao subtópico de número 2, ele é como Deus é. E aqui é um ponto interessante que o comentarista ele pinça na Bíblia, o comportamento de Jesus, o comportamento e a fala de Jesus, quando Filipe faz um pedido para Jesus, que está descrito em João 14, 8 e 9. Filipe pede para Jesus que ele mostrasse o Pai. E Jesus dá uma resposta sendo esta: Filipe, quem vê ao Pai, vê a mim. E quem me vê, vê o Pai. Então, essa especulação de qual a forma visual de Deus sempre acompanhou a humanidade, por óbvio, após o pecado. Porque antes do pecado, Adão e Eva se relacionavam com Deus e, muito por certo, viam Deus porque eles não tinham pecado. O subtópico de número 3, Jesus Cristo humilde, o comentarista ele vai trabalhar, ele vai tratar sobre a aproximação de Deus para com o homem. Deus, na sua santidade, no seu poderio, ele desce do céu e vem à terra e fica entre os homens, né? No meio dos homens. E aqui nós vemos uma fala que eu gostei quando eu li do comentarista. Ele diz: na pessoa bendita de Jesus, a divindade soberana do universo perdoa os mais maléficos pecados, mas também assenta no chão e escreve com o dedo na terra, né? Com o dedo na areia. Então, é esse detalhe comportamental da humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. No tópico de número 3, um Cristo que conhece as nossas dores. Então,
Lembremos-nos da aula anterior em que foi recomendado aos professores que conceituem o assunto, o tema, após a conceituação, a fundamentação bíblica do assunto, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia traz sobre determinado assunto. E agora é o terceiro ponto, em que nós vamos aplicar tudo aquilo que nós já aprendemos e nos foi explicado durante a aula, que é justamente agora o comportamento desse Jesus homem, desse Jesus divino em relação a nós. E aqui o comentarista ele diz: ele sofreu como um de nós por nos amar. Sua generosa decisão não foi um improviso divino, e sim parte do soberano projeto que envolvia ao mesmo tempo o sacrifício dele e a nossa salvação. Então, Jesus, abro aspas, não é um pau mandado, fecho aspas, não. Jesus, ele literalmente ele se doa para a nossa salvação. Então, Jesus tem escolha também no plano da salvação, porque, sendo Deus, ele também poderia escolher participar deste plano ou não. E no final desse subtópico 1, do tópico 3, nos diz o comentarista, o comprometimento dele que? Jesus, conosco, não é o de um espectador distante que torce por um conjunto de estranhos. Antes, é o de um amigo que nos trouxe para perto dele. Então, não é simplesmente um telespectador que olha ali os dois times do campo, né, do jogo, do campo de batalha, como se fosse numa guerra, em que espera que um lado vença e faz festa quando há o coroamento após a batalha. Não. Jesus é quem toma as nossas dores, vai ao campo de batalha e nos coloca na posição de vitoriosos. Por isso diz-nos o texto que nós somos mais vitoriosos, nós somos mais do que vencedores. O subtópico 2, ele intercede por nós. Então, Jesus, ao subir ao céu, ao retornar ao Pai, ele continua com o cumprimento do seu ministério. Agora não mais para voltar à cruz, mas ele continua no ministério da intercessão. E o comentarista nos diz: se Satanás empenha-se em acusar-nos dia e noite, nós podemos ter paz, porque Cristo intercede por nós. E louvamos a Deus por isso. Além disso, Paulo ele nos deixa muito claro que os que são nascidos em Cristo, eles devem adentrar ao trono da graça com confiança, não é com medo, porque enquanto estávamos sob o olhar da ira de Deus, ali existia o medo nas nossas vidas, mas agora não mais, porque outrora andávamos nas trevas, mas agora passamos a andar em plena luz, porque nós não temos medo. Em João, no capítulo 3, vai-nos o próprio Jesus dizer que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, por isso, eles se escondem nas trevas para que as suas obras não venham ser reveladas. Então, como nós estamos na luz, nós não tememos absolutamente nada. Aí o apóstolo Paulo também, em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, é nesta fala, é nesta promessa, é nesta convicção que a nossa fé se baseia. Por isso que nós temos paz em Deus. E o comentarista ele encerra com o subtópico de número 3, ele está atento a todas as nossas dores. Então,
Jesus, antes de subir ao céu, ele nos envia o outro Consolador. Jesus não nos deixou só. Portanto, ele conhece as nossas dores não só porque ele é o nosso intercessor, né, o nosso advogado, mas ele conhece o que nós passamos porque ele já passou. Tudo ele sofreu, tudo ele padeceu, mas sem pecado. Portanto, louvemos ao Senhor porque ele nos resgatou. Então, a próxima lição nós trabalharemos sobre o ministério de Jesus. Jesus esteve aqui na terra por quantos anos? Esse ministério de Jesus tinha qual foco? Qual era o objetivo desse ministério? Quem fez parte do ministério de Jesus? 70 discípulos? 12 discípulos? Como que se desenvolveu o ministério de Jesus? O ministério de Jesus ele começou quando ele tinha 12 anos de idade ou aproximadamente 30 anos de idade? Portanto, essas questões nós vamos discutir, se Deus assim nos permitir, na lição de número 3. Deus abençoe a sua aula neste domingo próximo. Vamos agora. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.